É impressionante como o brasileiro ama fazer comparações, principalmente movendo um de seus grandes jogadores. Então, no vídeo de hoje, vou comentar sobre mais uma dessas comparações. Hoje vamos falar sobre o PSG. O Mbappé já é melhor do que o Neymar? O Mbappé já é o dono desse time? O Neymar é coadjuvante do francês? Primeiramente, já falar um pouco sobre o dono do PSG. Quem seria o dono do time francês? Obviamente, no momento, o Neymar ainda é esse cara. Isso vai muito além do campo, isso vai muito do status dos jogadores. O Neymar é um cara que tem quase 30 anos e é o cara que já vem jogando muita bola na década inteira. É um cara que já tem bagagem, que já tem Champions no currículo, já tem números espetaculares na Champions desde 2013, quando chegou na Europa. E é o cara que muitos consideram que é o mais próximo de Messi e Cristiano Ronaldo na geração. Então, o Neymar ainda é um nome de maior peso, ainda é um jogador maior do que o Mbappé. Então, o dono do time do PSG, nesse sentido, o jogador de maior status, maior grandeza, a referência do time ainda é o Neymar. O PSG ainda é o time de Neymar. Porém, e se a gente for falar o dono do time dentro de campo? Aí a coisa já muda um pouco, porque o time depende muito dos dois. Precisa que os dois estejam juntos para funcionar. Ou seja, no momento, hoje, o PSG em campo não tem um dono, não tem aquela unanimidade, porque depende igualmente de Neymar e Mbappé juntos. E isso a gente já pode linkar na outra pergunta. O Neymar é um coadjuvante do Mbappé? O Mbappé é o protagonista desse time? E o PSG a gente pode dizer que hoje não tem um protagonista. Exatamente por isso que eu citei. Por isso que eu acabei de dizer. O PSG ele precisa que os dois estejam em campo para ganhar grandes jogos. É verdade que o PSG ganhou do Barcelona, com o Mbappé destruindo, o Neymar estava fora. Mas isso fala muito também da fase péssima do Barcelona, da defesa do Barcelona, que é uma peneira. Mas a gente pega o jogo contra o Bayern, por exemplo, e os dois tiveram uma importância quase que igual. O Neymar distribuindo assistências no começo do jogo, dando um passe genial para o Marquinhos, inclusive, no segundo gol. E o Mbappé fazendo o primeiro gol, com uma boa ajudinha do Neuer, e fazendo o terceiro gol numa jogada individual. Então, dentro do campo, o PSG não tem mais um protagonista. Não é um caso... E os protagonistas você fala como se o time sem esse jogador, ele não sobrevivesse, ele não conseguisse ganhar os jogos, não conseguisse fazer nada. E hoje, esses dois representam essa mesma coisa para o PSG. Por exemplo, o Barcelona. O De Jong é um jogador importantíssimo do Barcelona. O De Jong é um craque de bola e joga muita bola. Porém, o Barcelona, sem ele, ainda consegue respirar um pouco, ainda consegue tentar alguma coisa porque tem o Messi. O Messi é claramente esse protagonista no Barcelona. O PSG não é a mesma coisa, porque o PSG, se não tem o Neymar ou o Mbappé, já não consegue mais tantas coisas. Conseguiu contra o Barcelona, mas aquilo foi uma exceção. E isso mudou exatamente nessa temporada, porque nas outras temporadas a gente poderia dizer claramente que o Neymar era o protagonista do time. Os dois chegaram juntos ali em 2017, e nas eliminações em 2018 e 2019, o Mbappé estava em campo, o PSG não tinha tantos desfalques, mas estava sem o Neymar, então o time não passava nem das oitavas de final. O time perdeu para o Manchester United, que depois disso nem jogou mais mata-mata de Champions, jogou as duas Liga Europa seguintes. E o PSG sem o Neymar ali naqueles momentos, contra aquelas duas Champions Leagues ali, naqueles mata-matas, ele não conseguia fazer nada sem o Neymar. O Neymar era claramente o protagonista do time naquele momento. Na temporada 2019-20, isso já mudou um pouco. O Neymar teve uma ajuda muito maior do seu time, mas ainda era o destaque, e tanto que ele foi o melhor jogador do PSG no mata-mata, não em todos os jogos, mas no mata-mata no geral. Ele foi o grande destaque e o time já conseguiu bater as finais da Champions. Agora falando então sobre a temporada. Quem está melhor na atual temporada entre Neymar e Mbappé? Aí já levando nesse lado da discussão, apesar de considerar que o time já não tem mais um protagonista, que os dois têm importância igual, e de considerar que o Neymar, em questão de status, em questão de tudo que envolve ser o dono de um time, ele ainda é o dono do PSG, a temporada atual ela é do francês. O Mbappé, nessa temporada, está jogando melhor do que o Neymar, mas isso fala muito também das lesões do Neymar. Isso, obviamente, pesa aqui, mas na temporada o Mbappé é o melhor jogador do PSG e tá vivo aí, tá muito vivo para ser bola de ouro. O mata-mata da Champions pesa muito nisso e é nele que o Mbappé está destruindo. Falando dos números aí, na temporada toda, o Neymar tem 21 jogos, 13 gols e 8 assistências, enquanto o Mbappé tem 38 jogos, 32 gols e 9 assistências. Isso fala muito também sobre a função dos dois em campo. O Mbappé é um jogador muito mais conclusivo hoje
do que o Neymar. O Mbappé é como se fosse hoje o que era o Neymar no Barcelona e o Neymar é hoje o que era o Messi no Barcelona. O Neymar hoje ele é muito mais armador do PSG do que o finalizador, apesar de também finalizar bastante. Não à toa, o número de gols dele não é ruim, longe disso. Mas o Mbappé é um cara muito mais conclusivo, ele é um cara que chuta mais ao gol do que o Neymar. No jogo do Bayern, isso foi muito bem refletido, o Neymar deu passes e o Mbappé fez gols. E é muito por isso, pelas funções, pela nova função aí que o Neymar assumiu depois que foi pro PSG e o que é o Mbappé em toda a sua carreira. Mas por que o Mbappé é na temporada melhor do que o Neymar, apesar do Neymar também estar jogando muita bola? Tentam dizer que o Neymar não está tão bem e tal, mas não. O Neymar ele teve lesão, uma lesão que atrapalhou bastante, tirou ele de um dos momentos mais importantes do PSG na temporada, que foi o confronto contra o Barcelona. Mas ele ainda está jogando muito bem. E na fase de grupos da Champions, ele foi o principal jogador do PSG disparado. O PSG caiu num grupo bem complicado com Manchester United e Leipzig. E é o Neymar que decide jogos importantes ali. Ele decide na vitória de 1-0 sobre o Leipzig, que foi crucial para o PSG classificar na fase de grupos. Decide também na vitória contra o Manchester United, a vitória que selou a classificação do PSG, basicamente. Então, na fase de grupos, antes do Neymar lesionar, ele ainda era, como nas outras temporadas, o grande jogador, o melhor jogador do PSG. Isso mudou depois da sua lesão. Porque aí chega o Mbappé e no mata-mata que, querendo ou não, é muito mais importante, pesa muito mais do que a fase de grupos. O Mbappé não teve a ajuda do Neymar contra o Barcelona e ele fez 4 gols nos 2 jogos, sendo 3 gols no Camp Nou. O placar de 4-1 lá que praticamente selou a classificação do PSG. E chegou agora contra o Bayern no jogo de ida lá na Alemanha e fez 2 gols dos 3 na vitória por 3-2 lá na Alemanha. E o primeiro gol com passe do Neymar e o segundo gol como jogada mais individual, que foi de muita habilidade, inclusive, cortando para o meio e chutando no canto do goleiro. E a gente pode dizer ainda mais sobre um pouco da importância do Mbappé na disputa do título francês também. Porque o campeonato francês dessa temporada, ao contrário das outras, o PSG não está com folga nenhuma na liderança. Pelo contrário, o Lille está a 3 pontos à frente do PSG. E o PSG só está vivo ainda na disputa do título por causa do Mbappé. Porque o Neymar ele perdeu vários jogos do campeonato francês. E aí tem algumas suspensões também que o Neymar pegou ao longo do campeonato. E também a sua lesão. Então o campeonato francês mesmo, o Neymar pouco está jogando. Em questão de quantidade de jogos mesmo. E quando o Mbappé está jogando quase todos e resolvendo quase todos, mantendo o PSG ali na briga. Então o Mbappé acaba estando melhor no campeonato francês, muito por conta dos poucos jogos que o Neymar está jogando, e na Champions League, porque apesar da importância do Neymar na fase de grupos, no mata-mata o Mbappé já tem 6 gols em 3 jogos, e sendo que 4 desses 6 gols foram sem o Neymar estar em campo, ou seja, resolvendo as oitavas de final para o time francês. Em resumo, então, o que podemos fechar ao todo é isso. O Neymar ele ainda é o dono do PSG, muito no que fala da grandeza dos jogadores. Na temporada, o Mbappé está melhor do que o Neymar e hoje ele é um dos fortíssimos concorrentes à bola de ouro da FIFA, principalmente se o PSG consegue passar do Bayern e vai ainda mais longe, quem sabe, nessa Champions. Mais uma coisa que tem que deixar bem claro aqui, que é meio que injusto você ficar comparando tanto esses dois jogadores, sendo que os dois funcionam tão bem exatamente como uma dupla e são dois jogadores cracaços de bola. O Bayern de Munique, como time, ele é muito melhor do que o PSG como coletivo e até mesmo podemos falar no trabalho dos treinadores, até porque o Pochettino ele tá fazendo um trabalho muito bom, porém ele pegou já o caminho andando nessa temporada, então ele está tentando fazer o que dá para quebrar um galho. E o Bayern de Munique ele é um time muito melhor do que o PSG. O PSG só está vivo contra o Bayern e ganhou esse primeiro jogo exatamente pelas individualidades, exatamente porque tem ao seu lado uma dupla de 2 jogadores, 2 dos melhores jogadores do mundo e 2 dos maiores jogadores do mundo também. O Mbappé ele tem apenas 22 anos e promete ser um dos maiores jogadores da história do futebol, quem sabe, por tudo que ele pode acumular até o fim de sua carreira. Então, o que vale é muito apreciar mesmo esse time do PSG, no sentido de apreciar essa dupla, porque poucas vezes no futebol a gente vê 2 caras com jogos tão bons de se ver, 2 caras tão habilidosos, o Neymar que agora tem uma visão de jogo tão incrível também, o Mbappé que tem uma arrancada, uma velocidade, uma finalização tão fortes. O futebol junta pra gente esses 2 nomes e ao invés de apreciar, as pessoas ficam tentando comparar e colocar, fazer de tudo para dizer quem é melhor do que o outro. Eu mesmo fiz isso, eu sei, estamos aqui tentando ganhar views, mas acontece. No fim das contas, o que mais importa é assistir os 2, apreciar os 2 juntos em campo, e essa discussão de melhor do mundo deixa lá pra frente,
E outra coisa também, tem gente que fala que vai rir muito do Neymar se o Mbappé for melhor do mundo antes do Neymar. Pelo amor de Deus, como se fosse uma vergonha um cara não ser melhor do mundo. São poucos no futebol que são melhores do mundo. E quem é, tem muito mérito e não demérito dos outros. Se o Mbappé for realmente melhor do mundo aos 23 anos, não é demérito algum pro Neymar perder a bola de ouro para um cara que está fazendo muita e muita história. Mas bom, o vídeo de hoje é isso. Deixe aqui nos comentários o que vocês pensam sobre essa dupla de Neymar e Mbappé. Deixe o like no vídeo, se inscreve no canal, ative o sininho de notificações. Muito obrigado, até a próxima. Valeu!